Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Mateus 24, versículo 4, amados. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. 24, 4, está escrito: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, vamos para Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6, 1 diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém. Que o Senhor acrescenta a bênção na leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Nesta noite nós sentimos honrados com a presença de cada irmão, cada irmã, não é isso? Também os visitantes e os novos convertidos daqui. E mais um dia nós vamos fazer já o batismo dessas pessoas. E também, amados, hoje o mundo comemora o Dia das Mães. Quando o irmão Tiago leu aqui os poemas, nós sabemos que todo dia é o Dia das Mães. Não é isso? Como foi lido aqui, Deus deu para cada filho um anjo, né? E esse anjo chama mamãe. É isso? Glória a Deus por isso. Deus não deixou seus filhos desprovidos. Ele proveu. Então, que Deus possa abençoar cada mamãe. Amém? Amém. Com as bênçãos dos céus. E nesta noite, amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro selo. Porque nós temos uma missão dura. Essa missão é cortar o pão, é trazer a palavra para o povo. E muitas vezes não está no nosso desejo. O desejo é de Deus. Amém? Nós, não tem como nós querer falar aqui. Não tem como nós querermos aplicar aquilo que é do nosso coração. Porque a palavra não é do pregador. Amém? A palavra é de Deus. A palavra é de Cristo. Vocês estão vendo uma árvore genealógica aí, né? Você vai ficar aí por uns dias. Nós vamos falar um pouquinho. Acho que tá bom, meu. Está dando para captar? Pode pegar esse candelabro aí do lado. Então, amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro selo que nós lemos em Mateus 24. Ali, Cristo já falando do primeiro selo, de uma forma. E falamos e lemos em Apocalipse 6, Cristo falando do primeiro selo em símbolo. Amém? Em símbolo. Porque quando abriu o primeiro selo, João olhou e viu um cavalo branco, e um montado sobre o cavalo. Saiu cavalgando, e nisso ele ganhou uma coroa na sua cabeça. E tinha na sua mão um arco. E saiu vitorioso e para vencer. Amém? Isso é o primeiro selo. Foi mostrado a João em símbolo. Mas nesta noite nós vamos entrar um pouquinho. Porque Mateus 13:10 diz: Mestre, por que tu falas por parábola? Cristo disse: a vós é dado
a conhecer os mistérios do reino dos céus. A outros, não. Então nós, meu irmão, minha irmã, somos um povo agraciado de Deus. Porque a nós foram dadas o privilégio de conhecer os mistérios da palavra. Amém? Aqueles que conseguem captar, aqueles que conseguem entender. Porque quando uma pessoa é revelada, nunca mais ela se perde. A revelação é algo que nem mesmo o inferno pode. Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. É contra a revelação. E a revelação é fé. Amém? Fé na mensagem do dia, na mensagem da hora. Então, amados, eu vou citar aqui. A igreja passa pelas 7 eras nos 3 capítulos de Apocalipse, e no 4º ela sobe. Veja bem, vocês podem ver ali de Éfeso a Laodiceia, né? Ali está as estrelas, que são os mensageiros. Veja bem, Apocalipse 1 é a introdução do livro, é João na ilha de Patmos. Mas Apocalipse 2 e 3 é as 7 eras da igreja. Apocalipse 2 e 3 é 2000 anos. Amém? Dentro do Apocalipse 2 e 3 está os 2000 anos de religião sobre a terra. É profundo, é. No Apocalipse 4, verso 1, a igreja é arrebatada. Ela só aparece em 19 de Apocalipse. Mas nesta noite nós vamos falar só sobre o primeiro selo. Amém? Amém. Por quê? Porque Deus sabe por que estamos entrando nisso. No capítulo 5 aparece o Redentor parente para tomar o livro e desatar os 7 selos. João chorava. No capítulo 5 mostra um livro selado com 7 selos, e aparece Cristo como um cordeiro sangrento, vem para tomar o livro. Amém? Amém. O livro está selado com 7 selos. Porém Cristo vem, depois que ele coloca o seu próprio sangue no propiciatório, no santuário celestial, ele vem de lá, toma o livro selado com 7 selos e senta no trono da majestade divina, e fica com esse livro selado por quase 2000 anos. Amém? Você fala, mas e os fatos acontecidos? Os fatos estão acontecendo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na 7ª era. Só que quando chega agora na nossa era, que é a era de Laodiceia, então o que ele faz? Ele começa a romper os selos e revelar ao 7º anjo. Amém? Por isso que queira o mundo aceitar ou não, Deus revelou o segredo do livro e deu ao 7º anjo. Amém? Porque o 7º anjo vem com uma vindicação muito grande, amados. Uma vindicação tal, porque Apocalipse 10 diz: nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus serão revelados. Mas eu pergunto, revelado para quem? Para os filhos de Deus. Porque o mundo não pode receber, as denominações não podem receber, eles não aceitam o profeta. Mas Deus tem uma classe de pessoas preparadas para receber essa revelação. Amém? Então, seguindo, amados, o livro foi planejado por Deus através da fundação do mundo, e nossos nomes colocados ali. Quem não tem o nome no livro da vida do Cordeiro foi achado enganado pela besta. Isso está em Apocalipse 17. Todos que não foi encontrado os seus nomes no livro da vida do Cordeiro receberam a marca da besta e o seu sinal. Agora, nós damos muito graças a Deus, amados, porque nós já sabemos, Deus já revelou para nós o que é a besta, o que é Babilônia, o que é o sinal da besta. Amém? Então, graças a Deus, os nossos nomes foram colocados nesse livro. E aí Cristo, quando abre, os nomes estão no livro. E aí o que ele faz?
ele aguarda lá. Cristo não pode descer enquanto o último não for redimido. Enquanto o último não vier para Cristo. Ele pode estar no sistema religioso, ele pode estar no mundo bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, pode estar até na lama, mas vai chegar a hora que ele será chamado. Quando esse último entrar, o livro será cerrado, ou melhor, o livro será cumprido. E aí Cristo muda de máscara, de cordeiro ele se torna um leão, e ele desce para fazer o arrebatamento. Amém? Mas nesta noite, amados, nós vamos mostrar um pouquinho o início da igreja, porque aqui vocês podem ver que aqui está Roma, a igreja romana, e as filhas que vieram dessa linhagem. Nós vamos falar sobre um pouquinho sobre isso aí. Agora, Cristo tem que permanecer no santuário até terminar a intercessão. Enquanto tiver uma alma para ser redimida, Cristo tem que aguardar até ela manifestar. Amém? Acabamos de falar. No fim da era, Cristo revela o livro para o sétimo anjo. Cristo envia seu mensageiro como na primeira era, e depois vem uma praga para quem rejeitou. Isso é até a última era. Veja bem, toda vez que Deus envia uma mensagem, o povo come a mensagem. As águias do dia comem aquela mensagem. O que sobra recebe um ai, uma praga. Amém? Em todas as eras isso aconteceu. Agora no nosso tempo também vai se cumprir. Deus enviou uma mensagem. As águias do dia comeram essa mensagem, foram para o céu. O que ficaram sofrerá o terceiro ai. Porque 2 ais já vieram. Amém? Para cumprir as escrituras. Quem rejeitou a mensagem de Lutero, veio a Primeira Guerra Mundial. Quem rejeitou a mensagem de João Wesley, veio a Segunda Guerra Mundial. E quem rejeitar a mensagem do sétimo anjo agora, virá a Terceira Guerra Mundial e última. Porque é o período da grande tribulação, porque não tem 8º mensageiro. Amém? Então, amados, seguinte. No último anjo mensageiro, ele reúne os cabos soltos que se perderam e revela tudo. Apocalipse 10, 7. Irmãos, tudo que ficou inconcluso desde os dias de Paulo até Filadélfia, porque Paulo, o primeiro mensageiro, ele diz: eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Ele colocou o fundamento. Outro vem e edifica. Amém? Então, Irineu, que seguiu edificando, e Martim, Columba, Lutero e Wesley, cada um deles, tiveram que edificar de acordo com o fundamento que Paulo colocou. Por isso que o irmão Branham, na última era da igreja, ele tem que ligar os cabos soltos. Amém? Tudo que ficou inconcluso nas eras passadas, doutrinas erradas, dogmas, batismo no trino, ceias de pães levedados, ordem de igreja errada, tudo o sétimo anjo teve que colocar em ordem. Amém? Porque a Bíblia diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. Então teve que trazer tudo dentro de um contexto da palavra. E isso ficou a cargo de quem? Do sétimo anjo. Agora, irmãos, uma coisa que eu admiro é que o irmão Branham falou tudo. Não ficou nada para trás. Amém. O profeta deixou tudo mastigado para nós. Se nós não entrar, é porque nós não vale nada. Se nós não subirmos no rapto, é porque nossos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro nunca. Porque ele deixou tudo mastigado. Ele deixou tudo fácil para nós. Não tem dificuldade. O segredo foi revelado. O mistério foi dado a conhecer. Ele veio e restaurou tudo. Está tudo restaurado. A denominação não pode captar, porque a denominação está com uma venda nos olhos. Eles não podem enxergar. Então, amados, seguindo.
A noiva não entra na grande tribulação. A noiva vai antes. Por isso que eu sempre digo, temos que estar preparados. Porque, irmãos, o rapto secretamente virá numa hora que ninguém espera. Nós devemos estar preparados, orando, tomando ceia, acertando nossas vidas. Porque o mundo vai entrar no chamado Confederação Mundial de Igrejas, mas a noiva vai antes da grande tribulação infundir na terra. Os juízos são reservados para os que rejeitaram e ficaram. Isso é depois que a noiva é tirada de cena. Podemos ver isso na segunda carta aos Tessalonicenses 2:7. Amém? Agora, segundo Tessalonicenses 2:7 diz: o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. O mistério da iniquidade opera. Aonde que ele começou a operar? Na igreja romana. Lá no início do período da era de Pérgamo, no ano 325, quando Constantino fundou a igreja do Salvador, no ano 313. Mas no ano 325, ele criou um dogma. Tirou o batismo no nome de Jesus Cristo e colocou títulos de Pai, Filho e Espírito Santo no lugar de Íris, Horus e Osíris, uma trindade egípcia. Tirou o nome pagão da deusa da lua, que é Astarote, Semiramis, Cibele e vários nomes. Tirou o nome pagão e deu para Maria. Tirou Júpiter, colocou Pedro. E ele então mesclou, fez uma mescla, colocou o paganismo no cristianismo. A Igreja Católica Romana é a primeira denominação. Amém? Nós vamos entrar um pouquinho para vocês entenderem. Então, o mistério da iniquidade, o que é iniquidade? É saber a verdade e fazer a coisa errada. Iniquidade é saber que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo e continuar batizado em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Continuar comendo pão de padaria, pães de levedade. Continuar no sistema errado. A pessoa sabe que ele está errado e continua no erro. Isso é iniquidade. Então ele diz: o mistério da iniquidade opera. E começou a operar onde? Lá atrás. Porque foi pregada uma mentira para o povo. Por isso que Cristo mostrou em São Mateus 24 ali: acautelai que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos. O que é Cristo? É ungido. Falsos ungidos. Paulo, em 20 de Atos 28 e 29, também advertiu: falou, depois da minha partida surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Vocês abram o olho, vocês ficam atentos. João, na primeira carta de João 4, versículo 1, ele diz, ele fala: olha, o espírito do anticristo está no mundo. Então João, que escreveu o Apocalipse, na sua carta, ele já tinha falado do espírito do anticristo que viria, que nós devíamos estar atentos. Amém? Então, seguindo, amados, agora vós o sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. A quem? Agora, por que o detém? Porque o Espírito Santo que desceu lá antes de Éfeso, porque Éfeso foi em 53, o Espírito Santo desceu em 34, certo? No dia de Pentecostes. Esse Espírito Santo desceu, que é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desceu para continuar o trabalho de Deus na terra. Porque Cristo subiu e 10 dias ele voltou. Ele subiu ele ficou 40 dias com os apóstolos e deu as ordens: ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus disse: mas eis que vocês vão para Jerusalém, espera lá, até que do alto seja revestido do poder, porque enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Isso foi o que Cristo falou, com 40 dias. Aí ele subiu, 500 irmãos viu Jesus subindo.
Passou 10 dias, irmãos, era 50. O dia de Pentecostes. Ele mesmo desceu. Para quê? Para continuar o trabalho da igreja. Para continuar o trabalho nas eras da igreja. Caminhando no candelabro, nas 7 lâmpadas. Amém? Então veja, por isso que Paulo diz, há um agora que detém. Quem é que está detendo o mal? Quem é que está detendo o diabo? Quem é que está detendo os demônios? Esse Espírito Santo. Amém. Que está praticamente por 2000 anos sobre a terra. Então até que do meio seja tirado. O Espírito Santo vai subir. Quando o Espírito Santo subir e levar a noiva, Lúcifer desce para o trono da bênção. Para quê? Para consumar o trabalho dele. O que ele fez? Vai consumar o trabalho dele. Ele vai ser encarnado em um homem. Por isso que o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco. Cavalo é poder. A brancura representa uma coisa limpa, santa. Só que Deus, ou melhor, não pode colocar uma coroa na cabeça de um espírito. Então, antes ali, na primeira para a segunda era da igreja, ele estava operando na forma do espírito do anticristo. Já estava trazendo para dentro da igreja as obras dos nicolaítas. Já estava tentando perverter a igreja de Deus, o anticristo. Só que ele era um espírito. Mas quando, lá na frente, a Roma pagã, vai na guerra contra os bárbaros na época, e ela perde a guerra, o que acontece? Ela volta falida. Roma faliu. Porque lá em Apocalipse 13 diz, cuja chaga mortal ela foi curada. Então Roma pagã, adoradora de ídolos, aquela Roma dos imperadores, a Roma rica, ela caiu. Vocês estão me entendendo? E aí o que ela faz? Ela levanta religiosa. Toma a Bíblia, toma a igreja, porque era potência mundial em Roma. Ela toma acesso à igreja. E quando isso acontece, de Roma pagã, ela se torna a Roma papal. Certo? Com a entrada do espírito do nicolaísmo nela, para conquistar a igreja de Deus e dividir o povo de Deus. Porque nicolaísmo, Nico quer dizer conquistar, laida quer dizer a igreja, o povo. E foi esse espírito que entrou na igreja. Em Apocalipse 2:6 Deus diz, tenho porém contra ti que toleras as obras dos nicolaítas. Então, amados, em Éfeso era obras dos nicolaítas. Em Esmirna já tinha se tornado uma doutrina, de obra virou doutrina. 2:15 tenho porém contra ti que toleras a doutrina dos nicolaítas. Antes era obra. Começa com um dito na igreja. Uma coisinha, não tem problema não. Vamos permitir que aconteça uma coisa aqui no tabernáculo. Uma coisinha leve. Daqui uns dias isso vira doutrina. Aí ninguém tira mais. Foi o que aconteceu com a igreja cristã genuína em Roma. O diabo foi entrando de mansinho para dentro da igreja, com as obras dos nicolaítas. Foi dividindo o laico. Por isso que hoje ele é uma mãe, é uma meretriz cheia de filhas, que são as denominações. É duro, mas é verdade. Montada num cavalo branco, ganhou uma coroa. Lá na frente eles colocam um líder sobre a testa da igreja, um líder maior, um papa, rei. E ele ganha uma coroa tríplice: vigário, substituto de Deus no céu, na terra e no inferno. E esse homem ganha uma coroa. Quem foi que foi coroado no decorrer das eras da igreja? O Papa, falando de religião. Tem na sua mão o ar, a Bíblia, mas sem flechas.
não tem flechas para conquistar. E isso foi aonde? No primeiro selo. Amém? Então, amados, vamos seguir aqui mais um pouquinho para vocês compreenderem. Cristo destruirá com a manifestação da sua vinda. Porque veja, ele veio, esse cavaleiro do cavalo branco, que é no primeiro selo, ele não parou por aí. No cavalo branco, ele foi com o vermelho, com o preto, agora o amarelo. E hoje ele está montado no amarelo, o qual eu não quero entrar em detalhes, porque eu quero explicar cada selo para vocês entenderem, de uma forma assim bem explicada para vocês compreenderem, porque agora Cristo, quando vier, vai aniquilar ele, só com o resplendor da sua vinda. Porque agora, irmãos, o intento de Satanás, ele realizou o que ele queria. Está realizado. O mundo está do jeitinho que ele quer. As denominações estão do jeito que ele quer. Todo mundo tem uma igreja da sua cabeça, não do jeito da Bíblia. Isso é um espírito que entra nas igrejas. Cada igreja tem espírito. Cada denominação tem o seu espírito. Se fosse o Espírito de Deus, estaria todos unidos, estaria todos santificados, todos defendendo uma só palavra. Mas cada igreja tem um espírito diferente. Como cada nação tem um espírito da nação. O Brasil tem o espírito do Brasil. A América tem o espírito americano. A Alemanha, a Rússia, cada nação tem o seu espírito. Certo? E nós que somos súditos de Deus, temos também o Espírito de Deus. Amém. Amém? Porque nós não somos do Brasil. Nascemos no Brasil, aqui, viemos para cá, mas nós não somos do Brasil. Nós somos de Deus. Fomos comprados do Brasil. Deus nos comprou. Se nós fôssemos do Brasil, nós estávamos defendendo o Palmeiras, o Corinthians, algum time de futebol. Esse é o tipo do brasileiro nato da terra. Então veja, depois que a noiva for levantada, então este homem de iniquidade se manifestará. Deus despertará os eleitos de todas as eras. O clamor da meia-noite virá para todos que estão dormindo no pó. Despertarão e os vivos também despertarão. Cristo tem que permanecer como mediador até o último entrar. Amém? Amém. Então, amados, veja, Cristo tem que despertar esta noiva. Num certo sentido, quando ele vier, que ele descer, vai infundir sobre a terra um grande batismo coletivo, para transformar os filhos de Deus e ressuscitar os que estão no pó. Amém? Irmãos, é muita gente que está aguardando esse evento. Você fala, está demorando? Tá, porque a coisa não é pequena não. Vai ser uma coisa muito grande. A terra vai sofrer um grande abalo. Vai ter um grande terremoto no mundo inteiro. Porque a terra terá que vomitar os santos que estão no pó. De todas as eras. E nós que estamos vivos, temos que ser transformados. E mais do que isso, sem o nosso aperfeiçoamento, os que estão no pó não levantam. Os que estão dormindo depende de nós. Depende do irmão. Depende da irmã. Mas depende do quê? Da sua santidade. Da sua dedicação a Deus. Porque nós somos a pedra magnética. Amém? Amém. Que vai trazer o poder. Que vai trazer o poder. Porque nós somos vivos, irmão. Os que estão dormindo, eles estão aguardando. Amém? Então os santos hão de julgar o mundo depois. 1 carta de Coríntios 6, 1 a 2. Cristo e a noiva estará no julgamento para julgar. Agora, a virginésia foi comprar azeite. Quando regressou, a noiva prudente já tinha se ido. A porta fechou. Amados, tudo isso está dentro desse primeiro selo. Por quê? A virgem prudente, quando Cristo veio, ela estava preparada. E foi. Mas a virginésia, que é o sistema denominacional, o tipo de Noé, quando ele ficou sabendo que a virgem prudente se foi,
ela entrou em desespero. Por quê? Porque a virginécia, ela dorme. Ela está dormindo no sentido da doutrina. Mas ainda que seja virginécia, ela será salva. Mas a única diferença é que ela terá que enfrentar a tribulação. Essas denominações que vieram aqui, estão enquadradas na virginécia. Por quê? Porque estão enganadas, com batismo errado, com ceias erradas. Mas são, às vezes, pessoas maravilhosas, boas pessoas que estão enredadas. E Deus vai salvar essas pessoas. Só que terá que serem purgadas na tribulação. Elas vão enfrentar o período da grande tribulação. Então nós que estamos aqui, devemos o quê? Nos preparar, porque nós, irmãos, nós não vamos enfrentar a tribulação. Nós somos purgados pelo sangue de Cristo, não por tribulação. Agora, veja os tipos de Noé, virginécio, tipo de Enoque, tipo da virgem prudente, subiu com Deus. As pessoas falam, vem cá, mas Noé é as denominações. Amém? A noiva é o tipo de Enoque. Enoque andou de mãos dadas com a palavra e subiu. E quando Noé estava construindo a arca, Noé olhava e via o Enoque terminando a pirâmide. Que as pirâmides foram construídas por Enoque. Palavra falada. Quando Noé olhou e falou, e Enoque não está mais lá. Enoque já tinha terminado a sua pirâmide. Ele viu que era a hora de entrar na arca. Então, amados, veja, nós estamos, a arca está pronta, a pirâmide do Enoque já está pronto, tudo está pronto já, meu irmão. A hora está à mão. Amém? Amém. Devemos estar convencidos e preocupados nessa hora, porque os selos foram revelados. Amém. Esse primeiro selo do cavalo branco, que estamos falando lá no início, isso foi quando ele começou com um engano, enganando as pessoas. Esse mesmo espírito está hoje na terra. O que tem de pessoas, irmãos, essa era de Laodiceia era uma era de engano. Há uma unção de engano sobre a terra, porque as pessoas gostam de ser enganadas. Você sabia que as pessoas gostam de ser enganadas? Elas sabem que estão sendo enganadas e continuam lá. E continua lá. Por isso, meu irmão, que Deus fala, é mistério da iniquidade. Muitas pessoas estão ouvindo a verdade e falam, não, eu não vou para aquela igreja, porque aquele pregador prega duro, porque aquele pregador lá, ele condena isso, ele condena aquilo. Mas não é nós que condenamos nada, é a Bíblia, é a palavra. Nós temos que falar o que a palavra está falando. Amém? Então as pessoas falam, e isso é uma seleção. Deus sabe quem é quem. Então, amado, seguindo, o primeiro selo, um cavalo branco saiu, o cavaleiro, e a voz de trovão disse, vem ver. Agora, ele saiu do trono do Pai para tomar seu próprio trono. Ele agora vem de sua obra como intercessor para reclamar seu próprio trono e seus súditos redimidos. Por que Cristo tem que descer para outro trono? Porque, amados, Jesus é filho do homem, um profeta, filho de Deus na igreja, no período das 7 eras, e filho de Davi para o milênio. Amém? Cristo vai sentar no trono de Davi no milênio. Então ele descerá do trono do Pai, que está lá nos céus, que está na 7ª dimensão, vamos dizer assim. Ele desce daquele trono, faz o trabalho que tem que fazer aqui na terra, leva a noiva, casa com ela por 3 anos e meio no céu. Depois ele desce para finalizar a tribulação e implanta o milênio. Quando implantar o milênio, aquela Jerusalém terrena será restaurada. Toda aquela cidade, todo o paizinho chamado Israel será restaurado. E Cristo vai assentar no trono de Davi a concessão real de rei. Por quê? Porque Deus prometeu
que de Davi levantaria um Cristo. Então ele tem que sentar nesse trono, isso é no milênio. 1000 anos sobre essa terra. Amém? Essa terra gozará de paz. Essa terra voltará ao Éden de novo. Então, irmãos, nós temos 1000 anos pela frente. Depois dos 1000 anos, a terra será queimada. Porque os ímpios serão ressuscitados, julgados e lançados no inferno, e do inferno no lago de fogo. E esse planeta inteiro vai estar queimando o diabo, vai estar queimando os demônios, os ímpios e toda classe de coisa ruim vai estar sendo queimado em cima dessa terra. Porque foi em cima dessa terra que Satanás desgraçou a raça humana. E a noiva de Cristo, ela simplesmente vai para a cidade santa. E na cidade santa, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Amém? Será tudo novo. Não a terra reciclada, como muitos falam. Deus não vai reciclar a terra, não, irmão. A terra vai ser melhorada para o milênio. Como você reforma a sua casa, melhora alguma coisa lá, a terra vai ser reformada, renovada para o milênio. Terminando o milênio, Lúcifer vai ser solto da cadeia, que ele vai ficar 1000 anos preso. Porque Cristo, quando estiver na terra, não pode ter morte, não pode ter doença, não pode ter velhice. Mas e esse milênio? Muita gente fala, o milênio não é no céu. Não, nós vamos pisar a cinza do ímpio aqui. O ímpio vai virar cinza. Malaquias 4. Não é isso? Não sobrará nem raiz e nem ramo. Porque o ímpio vai virar pó, vai virar cinza debaixo da bomba atômica, dos gases venenosos. Por isso que nós temos que escapar dessa civilização podre. E como vamos escapar? Através dos selos da palavra de Deus. Se a pessoa falar, eu não quero escapar, então fica aí no mundo. Ah, eu não quero, então goze no pecado. Fique aí, enfia a cara na lama. E desculpe a expressão, e vai para o inferno feliz, abraçado com Satanás. Aí quando chegar a hora do julgamento, que for condenado, aí a pessoa vai falar, não, Senhor, eu mereço o inferno mesmo, porque eu fiz, o Senhor me avisou, o Senhor pregou, o Senhor me falou, e eu não quis. Quebrei pau no vidro. Então, para certos tipos de julgamento, irmão, a própria pessoa, ela menos se autocondena. Certo? Mas nós não viemos no mundo para sermos condenados. Nós fomos pré-conhecidos de Deus. Amém. Nós estávamos na eternidade com Ele. Estamos passando por uma fase aqui na terra. Deus colocou o irmão, a irmã, Deus colocou o seu espírito nesse túmulo de carne humana. E você quer se libertar desse túmulo, desse invólucro de carne, e você não consegue, mas Ele vai te libertar. Amém. Porque essa carne, irmão, o que ela produz? Só problema, só dor, só enfado, só canseira, só dificuldade. A carne não produz nada que presta, porque ela não vai para o céu. A carne não se salva. A carne é a sua cruz. Você tem que carregar. Só que você tem que ser sábio. Amém? Ser sábio e escapar. Porque, irmãos, Deus está passando por cima de milhões e milhões de pessoas para revelar essas coisas para nós. Você fala, mas por que Deus não revela isso para muita gente famosa? Porque eles não param para ouvir. Você acha que eles param para ouvir, como vocês estão parando para ficar aqui sentados nesses bancos duros para ouvir a palavra? Eles não param para ouvir. O tempo deles, o ano inteiro a agenda está cheia de tanto compromisso do inferno. Por isso que tem hora que o diabo fala, dos pobres é o reino dos céus. E o pobre não tem nada. Aí ele ouve. Mas o sabichão, o intelectualzão, ele não tem tempo para Deus. Mas se você é sábio, irmão, irmã,
você tira o tempo para Deus. Eu não consigo passar um dia sem orar. O próprio Espírito Santo chega ao psico. Vai orar. Irmãos, Deus cobra de nós. Graças a Deus, quando Deus bate na sua cangaia, você não orou. Alguém está precisando de oração. Ora para aquela irmã, ora para aquele irmão. Você vai lá, ajoelha e começa a orar, Senhor. Aí Deus vai trazendo as pessoas na sua mente, você vai orando, vai orando, vai orando. Não é isso? Por quê? Porque você tirou tempo para Deus. Deus é mais importante que tudo, mas as pessoas deixam Deus para trás. Não podemos. Embora muitas pessoas ricas, porque riqueza é bom, muitas pessoas serão salvas. Por quê? Administrou o tempo, trabalhou, amém? Dedicou. Porque podemos trabalhar, mas não podemos esquecer de Deus. Amém? Então vamos voltar aqui. Os 7 trovões dará fé e graça para a noiva. No rapto será dado a conhecer para a noiva. Espera. Não, mas hoje existe uma grande polêmica, principalmente no povo da mensagem, sobre os 7 trovões. Agora veja bem, quando abriu o primeiro selo, houve uma voz de trovão que disse: vem e vê. Aquele trovão ali não é os 7 trovões de Apocalipse 10. Aquele trovão ali foi o leão, o primeiro animal simbólico, vivente, do querubim, que é a cabeça de leão. Ele que falou: vem e vê. Então um trovão abriu 6 selos. Amém? Um trovão. E esse um trovão é a voz de Deus. Vem e vê. Autorizou João a olhar. Quando João olhou, viu um cavalo branco cavalgando no decorrer das eras da igreja. E conforme ele veio cavalgando, ele foi mudando de cavalo, de ministérios. Do branco passou para o cavalo vermelho, o preto, e hoje está montado no cavalo amarelo, que tem por nome morte. Esse espírito que começou lá em Roma, passou para as denominações. Você fala: e nós estamos aqui? Não, nós estamos do lado de cá. Nós somos a outra árvore. Nós somos a árvore dos apóstolos, a doutrina original do lado de cá, não aquela ali. Aquela ali é a falsa vinha. E isso não é uma montagem minha não, isso é da Veja, da revista Veja. É uma montagem deles mesmo, da história. Tirei da revista Veja isso. Amém? Então ele fala: ninguém sabe quando vem, nada sabe sobre sua vinda, ninguém saberá quando venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é negócio meu saber quando, disse o profeta. Então as pessoas falam: olha, nós já sabemos o dia e a hora da vinda de Cristo. Mentira. Ninguém sabe a hora, o dia e a hora da vinda. Ah, mas Cristo desceu lá em 63, nos dias do irmão Brana. Aquilo, meu irmão, foi a manifestação do Filho do Homem. Amém? A vindicação da manifestação do Filho do Homem. Mas não rápido como os muitos pensam. Porque quando Cristo vier, ele vem agora daqui, ó. Ele vai vir desse lado, de onde o sol nasce. Aqui onde o sol nasce está Israel, o Oriente. Do Oriente que ele virá. Porque o leão, ele vem do lado do Oriente. Amém? A águia vem do lado do sol poente. A águia é o irmão Brana vem da América. Amém? Então, da onde o sol desce, ali está o Texas, o Arizona, os Estados Unidos. Dali vem uma mensagem para cá, amém? Porque dali onde o sol se põe, é o entardecer, onde o sol está descendo. Dali saiu uma luz, que é a mensagem da hora. Então de lá, desceu essa peruca branca, lá no Texas, lá no Arizona, nos Estados Unidos. Então Cristo desceu lá. Cristo desceu para
manifestar a vindicação do Filho do Homem. Mateus 24:30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal. Não o Filho do Homem. O Filho do Homem é o Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo, o Filho do Homem, já está na igreja faz tempo. Ele não desceu agora não, ele desceu lá no Pentecostes. Agora, também, quando Cristo vier, virá fisicamente do lado do Oriente. Só que você não vai ver com esses olhos. A dimensão vai abrir. Vai abrir uma dimensão. A quarta dimensão vai abrir. Amém? E nós seremos mudados e vamos encontrar com Jesus nos ares, quer dizer, na dimensão. Nós vamos encontrar com Cristo nessa dimensão. NASA, aparelhos, satélite, luneta, aparelhos humanos, nada vai captar. Porque Cristo vem como ladrão. E o ladrão vem para quê? Para roubar, para matar e destruir. Não é isso? Então Cristo vem como ladrão. Ele vem para roubar a noiva. Que a noiva será raptada. E vem para destruir o diabo. Não é isso? Então, amados, por isso que Cristo comparou como ladrão. Ele vem secretamente. Quando você menos espera, a coisa acontece. E o ponteiro tem que estar marcando meia-noite. Na meia-noite, diz 25 de São Mateus. Quando chegou a meia-noite, os 3 ponteiros têm que estar marcando meia-noite. O ponteiro da justificação, o ponteiro da santificação e o ponteiro do batismo do Espírito Santo. Quando esses 3 ponteiros marcar meia-noite no relógio de Deus, ele desce. Por que meia-noite, pastor? Porque a igreja, nós temos luz, mas Laodiceia está negra. A bola escureceu. Laodiceia está, não pode ver o palmo do nariz de escuridão. Mas nós temos luz, porque nós estamos a Virgem Prudente, que tem azeite. Amém? Nós temos azeite para queimar nessa era terrível. Aleluia! Então por isso, meu irmão, que o diabo não pode lhe atingir. Você é luz. Aonde você vai, você está clareando, você está iluminando. E o diabo, ele corre da luz. Agora veja bem. Vou falar um negocinho para vocês aqui. A luz do sol é forte, não é? Mas para o diabo não funciona a luz natural. Essa luz do sol, para o diabo, ele é cego. Essa luz do sol, para o diabo, é trevas. Porque Satanás está na 5ª dimensão. Uma dimensão escura, de trevas. Uma dimensão negra. Quem morre sem Deus vai para essa 5ª dimensão. Fica lá como uma cadeia, esperando o dia do julgamento. O cristão já vai para a 6ª dimensão. A 6ª dimensão é só luz. A 6ª dimensão tem paraíso, tem rios, tem pássaros, tem peixes, tem animais, tem pessoas. Lá você não tem noite, lá é só dia na 6ª dimensão. Um cristão que parte hoje, ele vai para essa dimensão. É como um sonho. É um dia que não acaba. E é só glória. Ele não tem fome, não tem sede, não sente canseira, não sente nada. Porque ele vai num corpo especial para lá. Enquanto que o incrédulo vai para um corpo, ele fica num corpo celestial, mas na 5ª dimensão, um corpo, irmãos. Tudo que ele fez de errado aqui, fica focalizando para ele igual uma tela de cinema. Você imagina todo o mal que a pessoa fez, fica aparecendo aquelas imagens para ele, lá na 5ª dimensão, esperando até o dia dele ser julgado. Por que fala isso? Porque você não está com esse 10% do seu espírito. Lá você está com todo o seu espírito. Mesmo na 5ª ou mesmo na 6ª dimensão. Amém? Amém? Então vamos finalizar aqui. O cavalo branco, cavaleiro com uma coroa, saiu vitorioso, tinha um arco.
Isso não será dado a conhecer completamente até a mensagem do anjo desta última era da igreja, como dissemos. Este mensageiro não dá começo a uma denominação, como fizeram os demais. Pelo contrário, ele combate o sistema errado. Elias, João mesmo. Então veja bem, esse mensageiro, quando ele vem para combater o diabo, para combater os demônios e para combater o sistema religioso errado. As pessoas me taxam, mesmo na rádio, falam assim: esse pastor só prega, só fala mal das igrejas. Irmãos, não é que nós falamos mal de igreja nenhuma, nós pregamos a Bíblia. Amém. Nós não somos contra as pessoas nas igrejas, somos contra o sistema. O sistema que está errado. Agora, eu perguntei para mas mostra para mim qual é o mal que nós estamos falando. Vocês não concordam com o batismo na Trindade. Eu falei, mas isso não é o mal. Nós estamos esclarecendo a verdade. Amém. E a verdade dói. Amém. E Joel disse que tocai a buzina em Sião, clamai no monte da minha santidade, perturbai os moradores da terra. O verdadeiro evangelho perturba o diabo que está encangado nos incrédulos, que está nas pessoas. As pessoas não querem largar. E nós temos que perturbar eles mesmo com a palavra. Amém. Sadoc, por favor. Então, amados, temos que falar a palavra. Amém? Amém. Temos que falar a palavra. Perturbar os moradores da terra. Então, nós não somos contra as pessoas, somos contra o sistema. Quando Elias veio, Elias colocou o dedo no nariz do rei, bateu duro contra Jezabel e falou para Jezabel e para Acabe: os cães vão lamber o seu sangue, e você, Jezabel, os cães vai comer a sua carne e lamber e beber o seu sangue. Elias não passou a mão na cabeça de Jezabel, não. Amém. Quando João Batista veio, colocou o dedo no nariz do rei Herodes e falou: não tinha visto possuir a mulher do teu irmão. Isso não é falar mal, irmão, é falar a verdade. Por causa disso, prenderam João e decapitaram. Quando o irmão Branham veio, ele falou: dona Kennedy, mulher do Kennedy, dona Jaqueline, não é isso? Conforme ela fazia um penteado de cabelo hoje, toda a América no outro dia já estava fazendo. Ela apanhava uma roupinha imunda, no outro dia toda a América estava pondo. E o irmão Branham não alisou também não. O irmão Branham bateu duro. O irmão Branham falou: eu não oro mais para os Estados Unidos. Ele cruzou a linha. Então, amados, veja, como que nós vamos pregar a Bíblia sem bater duro contra o pecado? Então nós não temos o Espírito Santo. Porque quando o Espírito de verdade vier, ele vai condenar tudo. Ele vai chegar ao azorrague mesmo. Dói quem doer. Mas é duro, mas salva. Amém. Verdade. Amém? Então vamos finalizar. Está prometido que esse Espírito virá outra vez antes do fim. Já veio, para o irmão Branham. Agora, no tempo desta última era, Deus tem que enviar um profeta para revelar todos os mistérios de Deus. Não um reformador, mas um profeta. Já veio, irmão Branham. Quando o Cordeiro sair do trono, quando sua obra como mediador tiver cessado, toma o livro da redenção e todo joelho se dobrará. Por quê? Porque ele desce, meu irmão. Ele desce para cumprir a palavra. A bênção passou ao gentio pela bênção de Jacó, sobre os filhos de José, Manassés e Efraim. Veja, nós, gentios, nós não tínhamos direito nenhum de salvação. Verdade. Certo? Nós éramos considerados imundo. A palavra gentil quer dizer cão. O cão, ele vomita e come o vômito. Certo? Nós era considerado cão. Por isso que Cristo falou para aquela mulher cirofenícia de nação: não me é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Chamou a mulher de cão.
Mas a mulher queria cura, disse: mestre, Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele falou: essa mulher humilhou muito. Vai, mulher. E na hora a filha dela foi sarada. Então veja, nós era considerado cão. Mas lá no passado, quando José, veja bem, José estava no Egito, casou com a filha de Potifar, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chamou Jacó para orar, para abençoar os filhos de José com a bênção primogenital, a mão direita é a mão da bênção primogenital. Jacó ia colocar na cabeça do Manassés, que era o mais velho, e a mão esquerda na cabeça do Efraim, que era o mais novo. Na hora que Jacó colocou as mãos e começou a orar, as mãos dele foi cruzada, assim. Daqui veio para cá, e a mão esquerda veio para cá. Aí o filho dele, José, que estava participando da oração, falou: não, meu pai, não é assim não, o senhor está cruzando os braços. Jacó falou: deixa, Deus cruzou os meus braços. Amém? O que era isso? Deus estava tirando do judeu e passando para o gentil, através da cruz. Então, quando Cristo morreu, Deus tirou do judeu e abriu para nós o gentil. Aleluia! Por isso que nós não podemos perder, porque se ele não poupou os verdadeiros ramos, vai poupar nós que é o enxertado. Nós não podemos perder. Agora os testemunhos de Jeová vêm e dizem: não, Jesus morreu estaqueado, numa estaca, pregado num poste. Oh, ele não conhece a Escritura. Era através de cruz. Era através de cruz que Deus ia tirar do judeu e passar para o gentil. E mais, quem mata as pessoas na cruz é os romanos. Era a única nação praticamente na época que matava o ser humano pregado, crucificado em cruz. O que Deus fez? Deus entregou Israel na mão dos romanos, para Jesus morrer em forma de cruz. Porque o judeu não mata na cruz, o judeu mata apedrejado. Deus movimentou toda aquela nação, irmão, entregando Israel debaixo da mão dos romanos, para quando Jesus viesse, a morte dele fosse em morte de cruz, pela capital, pelos romanos. Que coisa! Agora eu te pergunto: Deus moveu uma nação para cumprir um pedacinho da Bíblia. Por que Deus não faz pela irmã? Por que Deus não faz pelo irmão? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então agora, irmão, nós somos as relíquias de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Deus nos comprou com sua morte. Ele não pode perder nós. Não tem como ele te perder. É igual um homem que você namora de uma moça, casa com ela, e ela concebe dele, fica grávida. Não é isso? Ela fica com a semente do seu marido no ventre. É o que tem acontecido conosco. Nós estamos grávidos. Amém? Da semente de Deus dentro de nós. Eu pergunto: como? Agora não tem volta. Amém? A coisa tem que chegar ao denominador comum. Não há meia volta. Então pode criticar a irmã, pode criticar o irmão, pode criticar qualquer um de nós, pode falar o que quiser. Nós estamos com a semente de Deus dentro de nós. Não foi nós que escolhemos, não é a moça que escolhe o rapaz, é o rapaz que escolhe a moça. Por isso que Cristo falou: não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. A irmã ouviu o rádio, por quê? Por acaso? Não, porque Deus te escolheu. O irmão veio para a palavra porque Deus te escolheu. Deus te parou, fez você ligar o rádio, fez você pegar o folheto, fez alguém falar para você da palavra. Não é privilégio, é graça de Deus. Não é porque o
boa, é uma preciosa pessoa nata. A misericórdia de Deus. Então, amados, agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre a noiva como obter, preparar essa grande fé de transladação. Agora aqui tem um segredo para nós. Os 7 trovões vai ser revelado para nós como que nós vamos ter fé de rápido. Não é essa fezinha de curar as pessoas, né? Nós vamos ter uma fé de sair da terra, de subir no céu. Será um segredo que a irmã vai alcançar, que o irmão vai alcançar, só que você não sabe nem falar para as pessoas. Sabe quando você recebe um negócio e não dá conta de explicar para ninguém? Deus vai dar isso para a sua noiva. É um segredo que virá individualmente. Deus vai dar algo individualmente que você não consegue passar para ninguém. Porque se passar, irmão, não tem como passar. Esse mistério, esse segredo dos trovões será dado individualmente para o eleito. Por isso que não é um ato público. Isso é mais profundo do que vocês podem imaginar. Agora, Apocalipse 6:1, o cavalo do cavalo branco, ali de Apocalipse 6:1, não é Cristo, foi um impostor. Por quê? Porque aqui na primeira era da igreja, aqui em Roma, quando ele começou como anticristo, o que ele fez? Ele entrou para dentro da igreja de Roma. Quem pregou o evangelho em Roma? Paulo. Paulo falou: vocês abrem o olho, porque vão entrar lobos cruéis na igreja. E o que aconteceu com Roma? Cláudio César chegou um dia na igreja e falou: quem é judeu aqui? Levanta. Levantou os irmãos da igreja que era judeu. Põe de pé os irmãos judeus e as irmãs judias. Se colocar de pé. E os outros? Não, os outros é grego, é romano, tá não. Todos vocês, irmãos e irmãs, que são judeus e judias, amanhã não quer ninguém aqui em Roma. Vocês voltam para a sua terra. Mandou os irmãos judeus e judias embora. Sabe quem ficou na igreja? Cristãos romanos. Ficou fácil, um prato cheio para o diabo entrar. Aí ele vem entrando de ré, o diabo. Entrou com as obras dos nicolaítas, depois doutrina dos nicolaítas, aonde ele veio para enganar as pessoas. Que foi o cavalo branco, que não era Cristo, era o anticristo. Aonde Constantino chegou no período de Pérgamo, que quer dizer casamento, falou: pessoal, vamos unir os cristãos com os pagãos. Nós cristãos temos que ganhar os pagãos para fazer dos pagãos cristãos. Vamos todos nós ser um. E aí o que ele fez? Trouxe 2 grandes teólogos da época. Tirou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo fora, porque o nome do Senhor Jesus Cristo era uma coisa tremenda naqueles tempos. Tirou o batismo, falou: a partir de hoje, nós tivemos já um concílio aqui em Nicéia, e nós determinamos que a partir de hoje, o batismo vai ser na ordem que Cristo deu, de Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque lá no Egito, tinha uma trindade egípcia, de Íris, Horus e Osíris. O que eles fizeram? Tiraram os nomes pagãos e colocaram os nomes cristãos, como eu disse. E assim, irmãos, aí o diabo foi enganando o povo. Aí vinha um romano falar: ó, eu sou devoto de Esculápio, eu posso colocar a minha vela aqui? Pode. Vinha outro falar: ó, eu sou devoto de Diana, eu sou devoto disso. E assim, irmão, 300 ídolos foram colocados dentro da igreja. Por isso que Apocalipse diz: a sinagoga de Satanás. Verdade. E quando caminhou um pouquinho mais, que pulou para o cavalo vermelho, baixou um decreto na igreja. E em todas as igrejas da terra, quem não concordar com o batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, o dogma da Santíssima Trindade, será morto. John Fox escreveu um livro intitulado O Livro dos Mártires. Se torcer o livro, irmão, é só sangue. A Igreja Católica Apostólica Romana assassinou, bebeu sangue de 100 milhões de cristãos. Eu não sei
sei, eu acho que era uma chusma de demônio que tomava eles na hora para matar. Porque só o dia de São Bartolomeu morreu milhares de pessoas que queriam matar todas as pessoas que não concordavam com a Trindade. Que hoje os batistas concordam, os adventistas concordam, os assembleianos concordam. Todas as denominações concordam com a grande mentira que começou lá no cavalo branco. Por isso que Deus enviou uma mensagem para abrir os nossos olhos. Não é que nós queremos. Agora você fala, mas por que nós não podemos permanecer nos títulos? Veja, Apocalipse 18:4 diz, sai dela, povo. Aí a parte B do versículo diz assim, para que não seja participante de seus pecados e não incorras em suas práticas. Então uma pessoa que está no sistema errado, ele pode não ter matado os cristãos, mas ele vai ser participante. Vocês estão entendendo? Porque Apocalipse 18:4 está falando para que não seja participante dos seus pecados. Porque ele está defendendo uma mentira, uma doutrina falsa. Agora você fala, vamos corrigir isso? Nunca! Isso veio do inferno e vai voltar para o inferno. É a sinagoga de Satanás. Ficou pejada no diabo e gerou esse monte de denominações. Isso é uma verdade, meu irmão. Por isso que Apocalipse 17:18, ela é uma grande meretriz. A grande meretriz dessa terra. Ela e suas filhas. Você pergunta, irmão Brana fala que ninguém chama a igreja de ele. Nós aqui chamamos. Diz Senhor Jesus Cristo. Mas a denominação não chama. Chama de ela. Vocês estão entendendo? É você cristão? Eles falam, não, sou assembleiano. É o nome dela. É você cristão? Não, sou batista. É o nome dela. É você cristão? Não, sou metodista, sou luterano. É o nome dela, não dele. Você pergunta para o menino, menino, quem é seu pai? Fala, não sei, só tem mãe. Eu só tenho ela, minha mãe. E o seu pai? Eu não conheço. Desculpa, irmão. Filho de mãe solteira, fora do casamento. Está errado. Amém? É duro, mas é a verdade. Menino, quem é seu pai? Não, não tem pai. Mas e sua mãe? Ah, minha mãe é a igreja fulana de tal. Porque ninguém vai falar que é filho do diabo. Mas você pergunta, você é cristão? Sim, sou cristão. Eu tenho o Espírito de Cristo. Aí sim. O irmão Brana fala, é você cristão? Não, eu sou metodista. É você cristão? Não, eu sou batista. Está dando muito errado. Você tem que ser cristão. Amém? Amém. Muito bem, amados. Apocalipse 19 é diferente de Apocalipse 6:1. Apocalipse 19 é Cristo. Ele desce também montado no cavalo branco, mas ele traz o nome, Verbo de Deus, ou Senhor do Senhor, Rei dos Reis. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6:1 é um impostor. Não tem nome, tem arco sem flechas, é um fanfarrão. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6:1, quem é ele? O anticristo. No estudo das eras, o Espírito Santo se posicionou contra uma coisa chamada de obra dos Nicolaitas. Conquistar laita, a igreja. O objetivo desse espírito nicolaíta era tirar as doutrinas e dar dogmas para o povo. Já na segunda era de obras, virou doutrina, e na terceira era, já se organizaram como uma denominação, como um chefe supremo sobre a igreja. Amém? Aí foi o primeiro selo. Já em Apocalipse 17, era uma meretriz com suas filhas, fornicária, infiel e cheia de imundícia. O espírito do anticristo, quando começou, veio sobre um cavalo branco para conquistar. Recebeu uma coroa tríplice, tinha um arco sem flechas. Esse espírito se encarna no homem, que é coroado, e depois vira um papa, quando coroado. Quando o Espírito Santo chegar a encarnar-se em um homem, na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Roma, o espírito do anticristo nicolaíta, se apoderará dos reinos religiosos de Daniel 11:21. Depois levantará em seu lugar um homem vil,
o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Foi o que aconteceu com Roma. Amém? Amém? Então, amados, eu vou parar por aqui, porque é muita coisa. Então, amados, vejam. Hoje, eu dou muito graças a Deus que eu estava numa denominação, quando eu comprei a revista Veja, e eu li isso aqui. Eu li isso aqui e mostrei para os ministros da denominação, eles não entenderam nada. Eu já tirei, acho que mais de 1000 cópias disso aqui para as pessoas. Até para os pastores de fora. Por quê? Porque isso aqui, irmãos, é a árvore genealógica da falsa vinha. Certo? A verdadeira vinha de Cristo, ela foi mesclada, porque os galhos da verdadeira vinha se infiltrou nos galhos da falsa vinha. Por isso que nós não podemos condenar as pessoas que estão lá. Porque tem gente lá que é eleito e virá. Amém? Só que Cristo disse, quando chegar no fim, todos vão produzir o que foi plantado. Se você é joio, vai ser joio. Mas se você é trigo, vai ser trigo. Amém? Amém. Só que nós da mensagem tem uma diferença. O joio não permanece no trigo. Porque o trigo está sendo ajuntado no celeiro. O joio não pode permanecer aqui. Mas onde está o joio? No campo. O campo é o mundo, não aqui dentro da igreja. Não no companheirismo. Agora, 3 classes de crente, tudo bem. Mas não o joio. Amém? Então, amados, eu apenas citei isso aí. Talvez domingo que vem eu vou entrar no 2º selo, até o 7º. Por quê? Porque esse aqui é o alimento. Esse aqui que posiciona o irmão, que posiciona a irmã. Vocês têm que conhecer a história. Vocês não podem ser enganados. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.